Muitas vezes nós temos falado acerca de pais e filhos. E hoje, após a reflexão que iremos fazer, não vamos esgotar o tema, porque é realmente algo tão importante que nos concita constantemente a ponderações, a fim de que tentemos, do jeito melhor, encontrarmos a forma para os nossos educandos, que podem ser filhos, netos, filhos de amigos, não importa. Esta problemática, ela já ao tempo de Jesus o preocupou. E com certeza todos recordamos as palavras do Evangelho, do deixar vir a mim as criancinhas. A preocupação do Mestre Jesus já naquela época. E realmente, se nós prepararmos as crianças bem, a juventude bem, vamos ter que tipo de adultos? Vamos ter adultos bons. Porque realmente, se a árvore crescer direita, escorreita, ela vai dar bom fruto. Então vamos avançar no tema, a fim desta reflexão. Ela era uma dama da alta sociedade. Por hábito, desfilava na sua carruagem de luxo, nas ruas da cidade imensa de São Francisco, já naquela época. E todos que viam passar aquela carruagem e aquela senhora tão bem apresentada, causava olhares de admiração e não poucas vezes até de inveja. Um dia, os jornais publicaram o falecimento de uma tia e ela, obedecendo às convenções sociais, teve que permanecer no lar durante uma semana. Ora, vejam lá que contrariedade. Agora uma semana sem poder sair. Indignada por ter que ficar aqueles 7 dias dentro do enorme palácio, procurou o marido, em jeito de lamento, que era tão pouco quanto o governador do Estado. E este, depois de ouvir os seus lamentos, de não poder sair, fez-lhe lembrar que, se ela quisesse, poderia passar os dias brincando com o filho. Ela gostou da ideia. Foi até à ala esquerda do palácio, cuja totalidade tinha sido dispensada para o pequeno príncipe, e ali ele vivia rodeado por profissionais de diversas nacionalidades, que lhe ensinavam os mais variados idiomas, lhe ensinavam os costumes de outros povos. Quando o pequeno Leland avistou a mãe, exultou de felicidade e perguntou-lhe por que é que ela estava ali, naquele dia e hora que nem sequer era habitual, porque ela tinha hora para ver o filho. Ela contou-lhe o motivo e ele, feliz, perguntou-lhe: quantas tias ainda restam? Leland estava no piano e tocava uma balada que aprendera com a sua ama francesa. A mãe, impressionada, ficou ouvindo. Nunca tinha visto o filho tocar piano. Por alguns instantes, aquela balada que lhe pareceu um tanto melancólica levou-a a pedir ao filho que cantasse. E ele cantou. Agora, além do canto, ela pediu-lhe para que ele traduzisse, porque eu estava cantando em francês e ela não tinha conhecimento dessa língua. E ele assim fez. Era a história de um menino que era levado por sua mãe todos os dias até à praia. E lá ficava o menino e a mãe, olhando o pai desaparecer na linha do horizonte no seu barco de pesca. Todos os dias a cena se repetia, até que um dia o barco do pai não voltou. A mãe, desgostosa, conduziu no dia seguinte o filho até à praia e pediu-lhe que ele ficasse esperando, pois ela iria buscar o marido. Entrou no mar e a criança ficou esperando na praia.
Esperava o pai, esperava a mãe, mas nunca nenhum dos dois retornou. A balada comoveu a grande dama. Falou ao filho que era muito triste daquilo. Ele respondeu que cantava porque se identificava ele mesmo com o menino da praia. A mãe não entendeu. Em que é que consistia, afinal, a semelhança? E perguntou ao filho: mas você tem tudo? Não lhe falta nada? Tem mãe e pai? Você é herdeira de um dos homens mais importantes deste Estado e mais rico? Leland, com um sorrisinho matreiro e com alguma melancolia, respondeu: tudo isso é verdade, mamãe. Mas o pai entrou há muitos anos no mar dos negócios e nunca o posso ver. Você o seguiu e eu fiquei aqui à espera de um retorno que nunca acontece. Como você pode perceber, minha história é muito semelhante à do menino, o menino solitário da praia. Daquele dia em diante, a dama passou a conviver mais com o filho, criança de 11 anos, a quem afinal ela não conhecia. E por esse motivo, nesse convívio que ela agora entendeu que era extraordinário e belo, aprendeu a amar ainda mais o seu filho. A convivência estreita da mãe trouxe a Leland um novo brilho. Por algum tempo a vida permitiu-lhe desfrutar a alegria daquele afeto que acabava por ser mútuo de um para o outro. Tinham experiências agora vividas os dois, um na companhia do outro. Fizeram, filho e mãe, inclusive, uma longa viagem. Uma viagem de navio, mas o menino adoeceu. A mãe fez tudo o que podia para lhe salvar a vida, mas foi em vão. O navio retornou e Leland não pôde mais contemplar a mãe com os olhos do corpo. Todavia, naquele breve tempo, daquele convívio tão interessante, o menino ensinou à mãe outros valores. Por isso, ela construiu orfanatos e outras obras de assistência para a comunidade carente. Leland não herdou a fortuna dos pais, mas a fortuna rende frutos até hoje, junto à sociedade daquele Estado americano. Dentre elas, a grande e moderna Universidade de Stanford. Então nada existe que motive ou justifique o abandono dos filhos por parte dos pais. Nada. Rigorosamente nada. Os filhos não aceitam isso. Não aceitam de boa vontade e em sã consciência. Trocar o afeto dos pais por qualquer outro tesouro, as crianças não querem. Por isso, tantas vezes, elas precisam que os ajudemos a entender o mundo. Um outro menino, Diego, que nunca tinha visto o mar, e o seu pai, Santiago Kovadlov, resolveu levá-lo para que conhecesse o mar gigantesco. Viajaram para o sul, o oceano estava do outro lado dos bancos de areia, estava esperando por ele. Quando o menino e o pai alcançaram aqueles areais, a perder de vista, e depois de muito caminharem, o mar apareceu na frente dos olhos da criança. Era tanta a imensidão do mar, tanto o seu brilho, que o menino ficou mudo com tamanha beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, a criança pediu ao pai: Pai, ajuda-me a olhar. Nós, pais, estamos no mundo para ajudar nossos filhos a olhar. A olharem para que consigam entender aquilo que veem. Por trás desse ajuda-me a olhar deste menino, inocente e admirado,
estão as grandes questões da educação no lar. A pergunta do filho poderia ser entendida de outra maneira, ou até poderia ser feita de outra maneira. Pai, ajuda-me a entender todas as belezas, as diferenças, tudo ainda aquilo que eu não consigo perceber. Ajuda-me a saber admirar as coisas importantes da vida. Você que já viveu tanto e tem tanta bagagem e tem tanta experiência do mundo, ajude-me. Ajuda-me, Pai, a compreender a vida, os seus desafios, os seus objetivos maiores. Ajuda-me a não temer os problemas, a aprender com eles, sempre que eles resolvam aparecer. Ajuda-me a caminhar. Sei que vou precisar caminhar por mim, pois tenho que descobrir meus próprios passos. Mas principalmente nos primeiros, Pai, você fica ao meu lado. E quando eu cair, você vai estar lá? Pois muitas coisas neste mundo me assustam e preciso de uma segurança, de um lar para onde eu possa voltar se alguma coisa mais dolorosa me aconteça. Ajudas-me a olhar para dentro de mim, Pai. Preciso conhecer-me. Só assim eu me posso amar. Só assim eu me posso perdoar. E não deixar que a culpa me faça menor daquilo que sou, embora ainda pequeno, ou até me paralise. Ajudas-me, Pai, a olhar para dentro de mim, a descobrir as minhas potencialidades, as minhas habilidades, a descobrir aquilo que eu ainda possa ter de bom ou conseguir ver a ter de bom. Pai, se você disser, você pode, meu filho, você tem capacidade, você é inteligente, aí sim, eu vou acreditar em mim. É nesta busca de encontrarmos algo que às vezes até em nós não gostamos, que em nós não suportamos, precisamos de ajuda para ultrapassar essas dificuldades. Nada como um pai, nada como uma mãe, nada como uns avós, nada como uns amigos que nos amem. Por isso, as crianças precisam de nós. Precisam de nós ao lado delas, ensinando-as então a olhar o mundo com os olhos de quem quer a paz e não quer mais a discórdia ou a violência. Por isso precisamos ensiná-los a olhar, ensiná-los a escolher, para que um dia, quando os nossos olhos estiverem longe deles, eles possam ver o oceano e entender a sua beleza. Talvez, nessa altura, de um outro plano mais elevado, nós poderemos então ajudá-los ou continuar a ajudá-los. E nessa altura, nós possamos dizer, ainda que longe, mas fazê-los sentir que continuamos a querer ensiná-los a olhar. E que não se preocupem. Segurem firme na vida. E olhando juntos, olhando o mundo sempre juntos, com certeza venceremos todos os obstáculos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no livro extraordinário, que é o livro Luz da nossa doutrina, o livro dos Espíritos, Allan Kardec assevera: os espíritos apenas entram na vida corporal para se aperfeiçoar e melhorar. A fraqueza da idade infantil torna os espíritos flexíveis, acessíveis aos conselhos resultantes da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Pais, avós, educadores. É então que podem reformar o seu caráter e até reprimir suas más tendências, enquanto pequenos.
depois é difícil. Sempre utilizamos o exemplo da árvore. A árvore que entorta, nunca mais endireita. Mas se a ajudarmos a crescer direita, ela nunca se entortará. Não faz muito tempo que aqui nesta sala alguém perguntou se não deveríamos deixar que as crianças crescessem para depois tomar opiniões e decisões. É um erro completo. Sobretudo se falarmos em termos de religiosidade ou de espiritualidade. Se deixamos as crianças crescer de qualquer jeito, elas irão continuar de qualquer jeito quando adultas. Se os ensinarmos, pelo menos os princípios que nós achamos que são os melhores, aqueles que nós próprios seguimos, se os ensinarmos, um dia, quando adultos, eles decidirão se querem continuar ou se preferem alterar ou mudar. Aí sim, mas tem as bases. Nós conseguimos transmitir esses valores. E então agora eles podem optar livremente por quanto são espíritos individualizados. Não poderíamos andar com eles ao colo uma vida inteira. E alguns pais querem fazê-lo. Continua também sendo um erro. Os filhos precisam viver, seguir as suas vidas. Então, Allan Kardec continua dizendo-nos que este é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada, pela qual, segundo aquilo que os Espíritos nos ensinam, nós teremos de responder. Um dia nos será perguntado o que fizesteis das crianças que vos demos para educar. Então, esta reflexão de hoje, que se segue a muitas que temos feito em relação a pais e filhos, possa, pelo menos, durante algum tempo, ser fruto da nossa reflexão. Estamos fazendo tudo bem, poderemos fazer alguma coisa melhor, não fizemos e queremos fazer. É uma questão de reflexão pessoal para cada um de nós. O convite é fazermos o melhor que pudermos e soubermos. Porque, como dissemos no início e repetimos, se nós educarmos as crianças e a juventude, teremos homens educados. Teremos homens prontos para enfrentar a vida. Não só com os conhecimentos intelectuais, não só, porque esses são muito importantes, são, mas sobretudo com fortes bases morais. Porque nós temos que crescer nos dois campos. A doutrina dos Espíritos esclarece-nos isso. Nós temos que amar e temos que nos instruir. Só poderemos amar se formos moralizados. Só nos poderemos instruir se estudarmos. Então a proposta da nossa doutrina é essa. Amar, instruirmos-nos. Uma não pode deixar para trás a outra. Podemos ter uma reencarnação para melhorarmos somente a nossa parte moral. Mas com certeza a seguir virá uma reencarnação na qual teremos que nos intelectualizar. Porque ambas as coisas são muito importantes. Tão importantes, uma quanto a outra. Então que Jesus nos continue abençoando a graça de sermos pais ou avós e que nós continuemos sendo capazes de fazer o nosso papel o melhor possível. Que Ele nos abençoe.